E aí, galerinha top do universo, tudo bem com vocês? Beleza? A nossa aula de hoje, Matemática de Levinho, vai falar sobre fatorial, beleza? Então, vamos lá, vamos nos dedicar, vamos aprender essa técnica fundamental para poder calcularmos, né, os números de possibilidades dentro da análise combinatória. Então, primeiro a gente vai aprender fatorial, para depois a gente aprender mais alguns aspectos da análise combinatória. Beleza? Então, vamos se preparar. Pega um caderno, pega uma caneta, que os estudos não podem ficar para trás. Quem tem que ficar atrás é o teu concorrente. Então, vamos comigo, que agora o bicho vai pegar. Então, galera, como eu acabei de falar, a gente vai estudar agora fatorial, que é um dos métodos utilizados para a gente calcular algumas técnicas aí na frente de análise combinatória. Então, primeiro a gente precisa saber o que é um fatorial e como calcular um fatorial de um número qualquer. Então, vamos comigo, inicie essa aulinha aí, matemática de levinho, e vamos aprender hoje o que é um fatorial. Então, continuando o nosso conhecimento, temos que o conceito de fatorial é utilizado bastante nas permutações e arranjo, beleza? Então, arranjos e permutações são técnicas que a gente vai ver lá na frente que vai nos possibilitar a encontrar os números de possibilidades de uma determinada situação, como é o princípio multiplicativo que a gente viu e também o princípio aditivo da contagem que a gente viu. Permutação e arranjos também é uma técnica. Mas para isso, para utilizarmos essa técnica, temos que ter o conhecimento primeiro de fatorial, beleza? Então, vamos ter o conhecimento primeiro de fatorial para depois utilizarmos essa técnica aí, que é bastante importante dentro da análise combinatória. Então, vamos lá. Como é que a gente vai determinar o fatorial? Como é que a gente vai enxergar que precisamos calcular um fatorial? Então, o fatorial do número inteiro não negativo, primeira informação básica. Olha só, o fatorial de um número, esse número que eu vou calcular o fatorial, ele tem que ser um número inteiro e ele não pode ser negativo, beleza? Ou seja, só temos fatorial de número nulo e positivo. É indicado por essa simbologia aqui, galera. Então, o fatorial de um número, ele sempre vai ser indicado, ó, ele sempre será indicado por essa simbologia aqui, galera, né? Essa simbologia aqui, né, vai representar, ó, essa simbologia aqui, que eu estou destacando aqui na telinha de vocês, essa simbologia aqui, ó, vai representar o fatorial de um número. Então, todas as vezes que você vê esse número com uma exclamação, ali você vai precisar calcular o fatorial de um número, beleza? Então, você precisa calcular o fatorial de um número. Então, o número exclamação quer dizer que você precisa calcular o fatorial de um número. Então, como é que a gente vai ler esse trocinho aqui, Moisés? Como é que a gente vai ler essa simbologia aqui agora? Vai ler da seguinte maneira, n fatorial, ou seja, o valor do número fatorial. Então, gente, o fatorial do número vai ser representado por um valor e logo após uma exclamação. Mas é difícil calcular o fatorial de um número? Não. A representação do fatorial de um número vai ser representada dessa maneira aí, ó, como vocês estão vendo. Então, essa maneirazinha aqui, ó, que vocês estão vendo, essa maneira vai ser a representação do número fatorial. Como é que a gente vai calcular o número fatorial? Veja que, ó, n fatorial é igual a n, o próprio valor, que eu estou calculando fatorial, vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes reticência, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Veja que o último número aqui, ó, vai ser sempre 1.
Então, ou seja, como é que a gente vai calcular o fatorial de um número, onde esse número vai ser maior ou igual a 2, beleza? Onde esse número vai ser maior ou igual a 2. Como é que eu vou calcular o fatorial desse número? Galera, o fatorial desse número vai ser calculado da seguinte maneira. Vai ser a multiplicação, olha só o que eu vou dizer. Vai ser a multiplicação desse número por todos os números positivos antecessores. Beleza? Então, para calcular o fatorial desse número, vai ser a multiplicação desse número por todos os números positivos antecessores. Tranquilo até aí, gente? Então, é dessa maneira que a gente vai calcular o fatorial de qualquer número aí. Tem dois númerozinhos que já tem o seu fatorial já definido, estabelecido. Então, se você precisar calcular o fatorial de 1, o fatorial de 1 é igual a 1. Se você precisar calcular o fatorial de 0, o fatorial de 0 é igual a 1. Então, tanto o fatorial de 1 é igual a 1, como o fatorial de 0 é igual a 1. Beleza? Esses dois fatoriais aí já são definido, estabelecido por uma regrinha, por uma normazinha, tem tudo um cálculo, tem todo um contexto para chegar a essa definição aí. Beleza? Então, continuando. Vamos ver alguns exemplos de fatorial aí, né? Alguns exemplos. Então, olha só. Presta sua atenção aqui, ó, comigo. Primeiro exemplo, fatorial de 3. Quem é o fatorial de 3? Ó, veja, ó, para calcular o fatorial de 3, a gente tem 3, que é o número, n, vezes 2, que vem antes de 3, vezes 1, que vem antes de 2. Tenho todos os números naturais, né? Tenho todos os números naturais positivos? Tenho. Fora o 0. Tenho. Estou aí com todos os números naturais positivos que vem antes de 3. Então, dá quanto? 6. Próximo aqui, ó. Próximo. Fatorial 4, ou 4 fatorial. Beleza? Tanto fatorial 4 ou 4 fatorial. 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? É ele mesmo, 4 vezes todos os números positivos antecessores. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cheguei no 1, acabei. Aí agora é só multiplicar. Multiplicando a quanto? 24. E o último aqui, ó, o último fatorial, a última representação, fatorial de 6. Quem é fatorial de 6? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicaçãozinha aí, dá 720. Então, galera, veja que para calcular o fatorial de um número é super simples, beleza? É só pegar esse número e multiplicar por todos os seus números positivos antecessores, todos. Como, por exemplo, se eu quiser calcular o fatorial de 7, tem como calcular? Tem. Fatorial de 7, quem é? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu multiplicar tudo isso aí, galera, vai dar 5.040. Beleza? Então, ó, veja que é uma coisa simples calcular o fatorial de um número. É simples. Só que tem um porém. Às vezes esse simples, calcular é simples, né? Determinar, né? O cálculozinho. Mas às vezes, né? Se torna trabalhoso. É um simples, mas às vezes pode se tornar trabalhoso. Na medida em que esse número vai aumentando. Olha só aqui, ó. Presta sua atenção. Olha o fatorial de 10 aqui, ó. Olha, quem é fatorial de 10? Eu vou pegar o 10, ou 10 fatorial. Vou pegar o 10 e multiplicar por todos os números positivos que vêm antes dele. Todos os números positivos que vai vir antes de 10. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, pode ter certeza, vai dar 3.628.800. Esse vai ser o fatorial de 10. Beleza? Então, veja, à medida que vai aumentando o número, veja que o cálculo ele vai começar a ficar cada vez mais trabalhoso, né? Não quer dizer que vai ficar
Difícil, porque é só multiplicação, mas vai cada vez mais tornar uma multiplicação trabalhosa, beleza? Mas existe alguma coisa, né? Algum macete, alguma simplificação que eu posso fazer para tornar isso cada vez mais fácil? Existe. Então, se você quer simplificar o cálculo de fatorial, a gente pode simplificar ele da seguinte maneira, né? Não calcular o fatorial de maneira total, totalmente. E pegar do 10 até chegar ao 1, né? O número 1. Eu posso pegar o 10 até chegar no 8 e no 8 eu parar 8 fatorial, ou chegar no 5 e no 5 parar no 5 fatorial, ou seja, eu posso pegar o 10, dizer que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, acabou. Ali eu posso encerrar, beleza? Então, eu posso simplificar o fatorial do número dessa maneira. Então, de maneira geral, a gente tem aí, ó, fatorial de n mais 1, ou n mais 1 fatorial, é igual a ele mesmo, ó, n mais 1, vezes, perde 1, né? Né, pelos antecessores, os números antecessores, então é sempre tirar 1, sempre tirar 1, né? Perde 1, sobra n. Perde 1, n menos 1, n menos 1. Perde 1, fica n menos 2. Reticência, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que eu posso pegar isso aqui, galera, e simplificar dessa maneira aqui, ó. Né? Eu posso simplificar dessa maneira aqui, ó. Essa maneirinha aqui. Lindinha, bonitinha e fofinha. Eu posso simplificar dessa maneira aqui. Então, eu posso dizer que fatorial de n mais 1, ou n mais 1 fatorial, é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei o cálculo. Eu não calculei aqui o fatorial na sua totalidade, né? Por completo. Então, eu cheguei até um certo fator, parei ali. Então, pronto. Eu posso representar por essa maneira, simplificar por essa maneira. Beleza? Ou seja, né? Ou seja, isso pode ser, ó, olha só, 10 fatorial. 10 fatorial. Eu posso pegar esse 10 fatorial e escrever como? Como 10 vezes 9 fatorial. Posso escrever. Ou posso escrever como 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Ou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Veja que todas as vezes o número que eu terminar, que eu parar, é aonde vai parar o fatorial. Agora, se eu for até o 1, né? Se eu for até 1, como está aqui em cima, se eu for até 1, aí sim, eu vou ter que multiplicar tudo. Mas eu posso ir até o número e quando parar naquele número, eu colocar ali a exclamação que está significando o fatorial. Então, posso simplificar, galera, o fatorial dessa maneira aqui. Belezinha? Tranquilo? Então, posso fazer essa simplificação do cálculo sem calcular o fatorial por completo, na sua, né, totalidade. Belezinha, galera? Né? Veja que a coisa facinho, molinho, facinho, facinho. Então, aí você deve estar perguntando, sim, Moisés, e para que eu simplificar dessa maneira? Né? Para que eu simplificar dessa maneira? Olha só, nosso primeiro exemplo. Presta atenção aqui comigo. Olha só, olha o que, é que a gente tem. A gente tem 10 fatorial ou fatorial 10, tanto faz, 10 fatorial, dividido por 8 fatorial. 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 fatorial a gente viu que dá 3 milhões 628.800. Já vai dar um número grande. E 8 fatorial vai dar também outro número grande aí, né? Vai dar uma faixa aí de uns 40 e poucos mil e alguma coisa. Vai dessa faixa aí, uns 40 e poucos mil, alguma coisa. Veja que se eu for calcular os fatoriais, eu vou ter 3.628.800 dividido por 40 e poucos mil, alguma coisa aí.
Veja que a divisão vai ser um pouco complexa, né? Por a gente se trabalhar com números, né, maiores, com números grandes, valores grandes. E aí vai ser um pouco complexo. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, né, calcular esse fatorial, simplificar o cálculo do fatorial, né? Eu posso determinar esse fatorial de uma maneira simplificada em relação ao seu cálculo. Ou seja, olha só, veja aqui que eu tenho 10 fatorial. Então, posso pegar esse 10 fatorial e escrever como 10, né? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por que eu posso escrever? Porque, galera, presta atenção. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção. Porque eu posso pegar esse carinha aqui, né? Eu posso pegar esse carinha aqui, pegar esse 8 fatorial aqui, ó, cortar com esse 8 fatorial. Então, esse 8 fatorial morre com esse 8 fatorial. Porque se eu dividir 8 fatorial por 8 fatorial, vai dar 1. Aí fica 10, né? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 1. Porque 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1. Então, veja que eu simplifiquei a minha vida. Né? Veja que eu simplifiquei a minha vida. E ao simplificar a minha vida, eu fiquei com 10 vezes 9. Não precisei colocar 1, porque a gente já sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E quando eu simplifiquei isso aqui, deu conta aqui, ó. Deu quanto? No final, quanto? 90. Veja que aqui, ó, deu 90, né? Então, galera, veja que ao usar a simplificação do cálculo de fatorial, eu consigo, né? Eu consigo facilitar a minha vida. E vocês vão ver lá na frente, principalmente em arranjo, em combinação, que isso aqui que eu estou te mostrando, vocês vão usar direto. Vocês sempre vão usar esse macetezinho, né? Sempre, porque vai ter um fatorial em cima, vai ter um fatorial embaixo, e aí eu posso desenvolver o de cima, porque de cima sempre vai ser maior do que o de baixo. Eu vou desenvolver o de cima até eu chegar no fatorial de baixo. Chega no fatorial de baixo, eu vou cancelar. Então, vocês vão perceber que vocês podem fazer isso aí. Tranquilo? Então, tenha calma. Lá na frente a gente vai entender o porquê eu estou falando isso agora com vocês. Beleza? Então, continuando. Segunda questão. Olha só. Segunda questão, segundo exemplo. Calcule 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos desenvolver. Aí, ó. Vamos lá. Primeiro, quem é o maior aqui, né? Primeiro, quem é o maior, né? Quem vai ser o maior? Primeiro, eu tenho que saber quem é o maior dos fatoriais. Então, o maior fatorial vai ser quem? O 9. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 12 aqui, vou desenvolver ele até aparecer o quê? 9 fatorial. O que é que eu vou fazer? Quando chegar aqui, eu posso cortar esse 9 fatorial com esse 9 aqui, ó. Chipa, né? Beleléu, vai com Deus. Pode botar para correr. Esse 9 fatorial pode ser cortado com esse 9. E quando ele cancelar, eu só fico só com essa partezinha aqui, ó, do fatorial de 12. 12 vezes 11 vezes 10. Só que a gente sabe que 3 fatorial, né? Sabemos aqui que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E que isso aqui vai me dar quanto?
vai me dar 6. E a gente sabe que 12, olha só, olha que eu posso cada vez mais simplificar. Que 12 dividido por 6, eu posso fazer isso porque aqui são multiplicações em cima. Se fosse soma, eu não poderia fazer, mas como em cima é multiplicação, eu posso pegar 12 e já dividir por 6. E a gente sabe que essa divisão aqui, né? Que essa divisão aqui, 12 dividido por 6, vai me dar quem? 2. A gente já sabe que isso aqui vai ser igual a 2. Então, no final, eu posso escrever esse fatorial da seguinte maneira. 2 vezes 11 vezes 10. 2 vezes 11 vezes 10 é igual a quanto? Está aqui, né? Toma, que é igual a 220. Beleza? Então, 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. Acabou. Então, veja que poderia ser um cálculo muito grande, mas com as leis de cancelamento, porque eu tenho multiplicações em cima e embaixo eu tenho multiplicações, a lei de cancelamento não me permite fazer isso. Tranquilo? Beleza aí? Tranquilo? Ou eu poderia também, ó, eu poderia já pegar esse 12 aqui, ó, aqui mesmo. Eu poderia pegar esse 12, cortar com esse 3. E a gente sabe que 12 dividido para 3 dá 4. Não tem nenhum, o 11 não pode cortar com ninguém, repete. Né? Repete o 11. E eu poderia pegar esse 2, ó, cortar com esse 10. Beleza? E a gente sabe que 10 dividido por 2 vai dar 5. Poderia também fazer isso. Que isso aqui vai ser igual, se eu multiplicar tudo isso aqui, vai ser igual os mesmos 220. Então, veja que essa lei aí de cancelamento, esses cancelamentos, eu posso fazer de qualquer maneira, né? Eu posso fazer de qualquer maneira. Eu já fiz logo aqui direto, né? Observei que 12 dividido por 6 vai dar 2, então já fiz logo direto. Mas, se você quiser fazer devagarzinho, né? Pegar o 12 dividir por 3 vai dar 4. Né? No 11 não é divisível por ninguém, repete o 11. Observar que o 10 é divisível por 2. Aí divide, 10 dividido por 2, aí dá 5. Moisés, eu posso pegar e multiplicar tudo isso aqui? Eu posso fazer, multiplicar isso, tudo isso aqui no final dividir por 6? Pode. Só que vai dar um númerozinho aí muito robusto, vai dar 1000 alguma coisa, tá? E depois dividir para 6, depois vai dar 220. Tanto faz. Então, a maneira que você fizer, então, vai dar o mesmo resultado. Veja que eu tenho N possibilidades aí para você desenvolver, né, essa partezinha aqui. O interessante é você desenvolver isso, né? Aqui, você perceber que eu posso cortar esse 9 fatorial com esse 9 fatorial, né? Do que vai acontecer para cá, aí é a sua percepção matemática. Daqui, o que vai acontecer, aí vai ser a sua percepção matemática. Beleza, galera? Então, veja que é uma coisa simples, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que a gente consegue responder isso de maneira tranquila e suave. Beleza? Então, tá aí, fatorial, né? E aí a gente vai fazer um exemplozinho aqui. Tranquilo? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Galera, vamos lá. Olha só. Simplifique a expressão. Simplifique a expressão, né? Vamos simplificar a expressão. A expressão que a gente tem em contexto, né? A expressão que a gente tem em contexto é essa aqui. Essa é a minha expressão. Veja que é n mais 2 fatorial mais n mais 1 fatorial. Tudo isso dividido por n mais 1 fatorial. Percebam que eu tenho isso aqui. Beleza? Eu tenho isso aqui. Gente, olha só. Eu posso pegar esse n mais 2. Vou até fazer aqui, vou colocar aqui.
Beleza? Eu posso pegar esse n mais 2. Eu posso pegar esse n mais 2 e dizer que n mais 2, ó, quer dizer que esse n mais 2 é igual. Preste só atenção que eu posso fazer. Opa, fatorial. N mais 2 fatorial, né? É igual ao que, Moisés? A n mais 2, né? Vezes, preste atenção, n mais 1 fatorial. Beleza? N mais 1 fatorial. Eu posso dizer isso. Tranquilo? Com toda certeza, sem medo de errar, eu posso dizer isso, né? Eu posso dizer que esse n mais 2 fatorial é igual a n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Por quê? Percebam, olha só, percebam, quando eu perder um aqui, vai me dar isso aqui, porque vai ficar n mais 2 menos 1 para encontrar o antecessor de n mais 2. Quem é o antecessor de n mais 2? N mais 2 menos 1. N mais 2 menos 1, aí vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 aqui. N mais 1. Então, fica N mais 2 vezes N mais 1 fatorial. Belezinha até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos desenvolver o nosso cálculo aqui, né? Então, galera, como a gente já sabe que esse N mais 2 é isso aqui, então, no lugar do N mais 2, a gente substitui. Veja que a gente substituiu aqui, ó, no lugar do N mais 2, a fatorial, a gente tinha aqui N mais 2 fatorial, né? Veja que a gente substituiu com o que a gente encontrou aqui, ó. Com o que a gente encontrou aqui. Veja que N mais 2 ficou N mais 2 vezes N mais 1 fatorial. Beleza? Tranquilo até aí? Né? Porque é a condição de fatorial. Como é que a gente calcula o fatorial de um número? Eu peguei esse número, multiplicar pelos seus antecessores positivos. Para encontrar os antecessores, é só cada vez mais retirar um. Retira um, retira um, até chegar no número 1. Só que aqui não são valores numéricos, né? Aqui a gente tem expressões algébricas em fatorial. Aí a gente faz essa brincadeirinha aí que vocês acabou de ver. Gente, se você perceber, a gente tem aqui n mais 2 vezes n mais 1 fatorial mais n mais 1 fatorial. Ah, Moisés, aí eu já posso cancelar, né? Já posso pegar aqui, cancelar com esse, tudo certo, e só ficar aqui. Não. Por que você não pode fazer isso? Ah, Moisés, mas você não fez lá no outro? Você não fez isso lá no outro? Galera, eu fiz lá no outro porque a gente estava com uma multiplicação em cima. Mas aqui a gente não tem uma multiplicação. Aqui a gente tem o quê? Olha aqui, ó. Uma soma. A gente tem uma soma. Beleza? Só que a gente pode pegar isso aqui, essa soma aqui, ó. Essa soma, e a gente pode fatorar. Como é que a gente vai fatorar? Observe, gente, que a gente tem dois termos em cima. Se eu tenho uma soma, então a gente tem termos. Se a gente tem multiplicação, a gente tem fatores, beleza? Só que a gente tem soma, então a gente tem termo. Quem é o meu primeiro termo? N mais 2, esse é meu primeiro termo. N mais 2 vezes N mais 1 fatorial. E quem é meu segundo termo? N mais 1 fatorial. E esse aqui é meu segundo termo. Beleza até aí, galera? Então, veja que a gente tem dois termos. Aí eu pergunto aos senhores, esses dois termos têm algo em comum? Tem? Tem. Quem é em comum? N mais 1 fatorial. Então, coloca ele em evidência.
n mais 1 fatorial. Então, se ele tem algo em comum, coloca ele em evidência. Olha aqui em evidência. Olha aqui em evidência. Quando eu coloquei ele em evidência, eu divido ele com o termo em evidência. Sobrou quem aqui? Sobra quem? Aqui dentro. N mais 2. Só sobrou N mais 2. Porque N mais 1 fatorial dividido por N mais 1 fatorial dá 1. Então, sobrou quem? N mais 2. O que eu fiz no primeiro termo, eu vou fazer também no segundo termo. Eu vou pegar agora esse N mais 1 fatorial e dividir. Quando eu fazer essa divisão, vai dar quanto? Você já sabe que o mesmo número dividido por ele dá igual a quanto? A 1. Então, ficou 1 na segunda parcela. Veja que agora eu tenho uma multiplicação. Eu tenho aqui, antes eu tinha termo, agora eu tenho fatores. Eu tenho aqui meu primeiro fator, porque eu fatorei. E quando a gente fatora, a gente pega a soma ou subtração e transforma em multiplicação. Eu tenho aqui meu primeiro fator e eu tenho aqui meu segundo fator. Então, observem, né, que agora a gente em cima tem uma multiplicação. Eu tenho meu primeiro fator e eu tenho meu segundo fator. Observe que meu primeiro fator é idêntico ao número de baixo. Aqui é n mais 1 fatorial e aqui também é n mais 1 fatorial. Então, o que é que eu posso fazer? Como agora eu tenho uma multiplicação, antes eu não podia fazer, porque aqui no início eu só tinha a soma em cima, mas aqui agora eu posso fazer. Eu posso cortar esse número de cima, esse n mais 1 de cima, com esse n mais 1 de baixo fatorial. Quando eu fazer esse corte, esse cancelamento, vai sobrar quem, gente? Olha só. N mais 2 mais 1. N mais 2 mais 1. N mais 2 mais 1. E aí, ó, eu posso pegar esse N mais 2 mais 1 e posso somar esses dois números aqui. 2 mais 1 vai dar quanto? 3. Então, minha resposta final vai ser quem? Minha resposta final, quem vai ser? N mais 3. Então, essa é a minha resposta final. Então, gente, tá aí, né? O que é um fatorial. Veja que é uma coisa bem simples, né? Complica um pouco quando a gente se tratar por expressão, mas se a gente só tratar com parte numérica, se torna simples, que é o que a gente vai trabalhar. Mas é bom a gente ver também uma expressãozinha para não ficar um pouco preguiçoso em fatorial, beleza? Mas daqui para frente a gente só vai trabalhar mais com valores numéricos, né? Com números, né? Fatorial de 7, fatorial de 5, fatorial de 10 sobre fatorial de 7. A gente vai trabalhar dessa maneira aí, como a gente viu no slide anterior. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela atenção, né? Fiquem todos com Deus, estudem, né? Que por mais que estamos passando por esse grande problema mundial, mas os teus estudos ele não pode parar, beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Então, estamos juntos, vamos lá, vamos estudar. Lembre-se, né? Lembre-se, seus estudos não podem ficar para trás. Quem tem que ficar para trás é o seu concorrente. Valeu, galera!